Olá, Otávio. Você está mudo por enquanto? Tô no mudo. Aí agora, você tá me ouvindo? Aí. Sim, Otávio, tudo bom? Tudo bom, Roberto? Boa Tudo tarde. bom, pessoal? A gente vai começar a próxima palestra. Lembrando que a comunicação é pelo Discord e que façam perguntas. E no começo, antes da pergunta, escreva pergunta, porque assim vocês podem interagir e aí eu não fico preocupado em ver se é uma pergunta para o palestrante, tá bem? E usem a hashtag BR 2020 para as redes sociais. E vamos para o que interessa, né? Então, Otávio Gomes está aqui, engenheiro de software do Instituto de Pesquisas Eldorado, trabalha com pesquisa e desenvolvimento nas áreas de visão computacional e aprendizado de máquina. Atualmente cursa mestrado na Unicamp, dedicando-se à pesquisa sobre visão computacional. Então, a palestra dele é Open 3D para reconstrução 3D em Python. É com você, Otávio. Opa, obrigado, Roberta. Muito Pode grato de estar compartilhar aqui sua tela. hoje nessa. Eu estou compartilhando? Ah, tá bom. Tá vendo meu mouse? Estão, né? Bom, boa tarde a todos e todas. Muito grato de estar aqui nessa palestra na comunidade profissionais e excelentes pessoas, ainda mais seguido de outras duas excelentes palestras da Giovana e do Luciano. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre uma biblioteca chamada Open3D e como que a gente pode usar ela para fazer reconstrução 3D com Python. Então, o que é a reconstrução 3D? Imagina que você tem um objeto no mundo real e você quer transpor esse objeto para dentro do computador. Isto é, você quer, de alguma forma, fazer um sensoramento remoto e ter a superfície dele uma malha ou um objeto 3D como a gente usa no Blender ou no Meshlab, por exemplo. Então, o jeito mais comum de fazer isso, mais popular, é provavelmente usando uma câmera fotográfica como essa aqui, né? E você tira várias fotos do que você quer reconstruir e com isso você obtém esse modelo 3D. Esse modelo 3D você pode usar para jogos e outras aplicações visuais. Uma aplicação que também é um pouco popular, que é reconstruir um objeto, alguma cena, e fazer uma impressão 3D dele. Nessa foto aqui, tem uma aplicação onde você faz uma impressão 3D, nesse caso desse casal aqui, e aí você imprime ela para decorar a sua casa. Mas isso aqui não é só usado, essa impressão 3D, para algo lúdico. Por exemplo, tem muitas aplicações na arqueologia onde você reconstrói um pedaço de osso e você espelha esse osso e consegue reconstruir um esqueleto de um dinossauro, por exemplo. Outro uso importante da reconstrução 3D, né, é você conseguir capturar a superfície do mundo real de forma que você consiga colocar objetos virtuais interagindo com ele. Por exemplo, nesse trabalho, esses bonecos virtuais estão interagindo com a mesa real. Então, você precisa detectar onde que está a superfície da mesa. Né? Outra aplicação muito útil para esse mundo de pandemia é fazer telepresença. Para isso, é usado outro tipo de reconstrução, que é a reconstrução dinâmica, que na verdade é uma questão 3D, só que durante o tempo. Né? Então, você fica filmando uma pessoa e a reconstrução 3D vai se adaptar conforme os movimentos dessa pessoa. Isso pode ser utilizado, por exemplo, para fazer um holodeck ou uma telepresença no ambiente virtual. Mas, além dessas aplicações mais diretas da reconstrução 3D, as técnicas de reconstrução 3D são muito usadas em aplicativos de navegação autônoma, por exemplo. Só que o carro não te mostra a reconstrução 3D, mas dentro do sistema de navegação tem um algoritmo de reconstrução 3D. Então, por exemplo, esse aqui é um screenshot de um aplicativo open source e ele mostra a navegação do carro. Então, você tem a reconstrução da cidade aqui, que é dos prédios, e essas linhas vermelhas
são a trajetória do veículo. Então, isso é muito importante, por exemplo, se você quer que o seu veículo não ande onde ele já andou, para explorar algum lugar. Outro uso que é importante de algoritmos para reconstrução 3D é para controlar um braço robótico de forma autônoma. Então, imagina que você quer que um robô comece a fazer colheita de frutas, né? Muitos dos trabalhos de robô, dessa forma, utilizam um algoritmo de reconstrução 3D para saber onde está o tomate, por exemplo. Tem um trabalho, por exemplo, de doutorado da PUC do Rio, que ele usa um sistema assim. Bom, o que é Open3D? Open3D é um projeto que ele foi desenvolvido pensando nesses novos tipos de aplicativos, né? Onde você tem que manipular dados 3D. Então, ele vai ter algoritmos para visualização, para reconstrução e coisas que podem te ajudar na robótica. Essa biblioteca era mantida pela Intel e ela tem um back-end escrito em C++ para ter mais performance. Então, ela está na mesma vibe do NumPy ou do OpenCV, que te oferece uma casca em Python que é fácil de prototipar, de fazer teste, etc. Mas tem algoritmos escritos em C++ por causa de performance. Ela está sob a licença do MIT, então pode ser usada à torta e direito pelos projetos. Aqui ela tem um sistema de instalação como o do PyTorch, você pode instalar no seu próprio, gerenciador de environment favorito. Bom, e nessa palestra eu quero mostrar para vocês como fazer um mini sistema de reconstrução 3D, usando o Open3D. A gente vai tentar fazer uma técnica que é usando sensores de profundidade. Essa técnica às vezes é chamada de construção densa ou visual Instagram denso. Qual é a ideia? Então, a gente tem um sensor de profundidade como o Kinetic, muito popular, e isso aqui é conhecido como um sensor RGBD. RGB que você tem uma imagem e o D é de profundidade. Então, o stream de vídeo dele, ele te dá uma imagem colorida, como essa aqui, né, com os pixels em cor, e outra imagem que para cada pixel, em vez de ter a cor, tem a distância, que é a superfície do objeto, está por centro do sensor. E com isso, a gente quer reconstruir um cenário em 3 dimensões, como esse aqui da foto, né? Então, a ideia é escanear um ambiente com Kinetic e fazer um tipo como esse, aqui desse ambiente. Esse ambiente aqui eu fiz usando um sistema que é muito bom, assim. O que a gente vai fazer é uma reconstrução um pouco pior, mas só para demonstrar essa técnica. Bom, então, só ilustrando mais um pouco a ideia, a gente vai pegar uma sequência de imagens RGBD, a gente vai passar pelo ambiente e com todas essas imagens a gente vai reconstruir uma malha de polígonos 3D, como essa aqui. Antes de a gente ver como isso funciona, a gente precisa dar um rolê lá no século XIX e ver como uma câmera, qual é o princípio de funcionamento de qualquer câmera digital, né? Tirando, tem lentes muito exóticas que não seguem esse princípio, mas de forma geral é mais ou menos assim. Isso aqui, essa foto aqui da esquerda, a gente está vendo uma árvore no mundo 3D, e aqui tem essa caixa que às vezes é chamada de câmera obscura. A câmera obscura, você pega uma caixa totalmente fechada e faz um buraco no meio e coloca uma pequena lente lá, né? O nome desse buraquinho se chama centro de projeção. E a ideia é que conforme você aponte essa caixa com centro de projeção, com um buraquinho, os raios de luz da superfície do mundo vão refletir e todos vão refletir, e os raios que forem em direção ao centro aqui, eles vão convergir e quando faz a conversão, os raios vão até o fundo da caixa. E quando eles batem no fundo da caixa, eles formam uma imagem no plano 2D. Então, isso aqui é mais ou menos como a gente captura o ambiente numa imagem.
Agora, trazendo para o século XX, no computador, a gente não precisa pensar que o plano de projeção, que é o fundo da caixa aqui, ele está atrás do centro de projeção. A gente pode assumir que o plano de projeção está na frente do centro de projeção. Então, nessa figura aqui na direita, tem o centro de projeção, e aqui está o plano de projeção. O plano de projeção é a imagem .png, por exemplo. A gente pode pensar que aqui tem um pontinho, e esses pontinhos são os pixels. E no centro de projeção, quer dizer, no plano de projeção, a caixa está sendo desenhada. Então, tem essa caixa no mundo 3D, a gente está projetando ela aqui nesse plano. Elaborando mais um pouco, então, como é que funciona esse processo de projeção? Né? Imagina que nessa figura aqui na direita, o eixo vertical é a altura e o eixo horizontal, em vez de ser o X, ser a imagem, é a profundidade. Então, é como se estivesse vendo a imagem de perfil. Aqui, pensa que essa barra roxa é a imagem vista na transversal, que seria essa barrinha aqui. Quando ocorre a projeção, tu tem um ponto no mundo 3D, aqui, um ponto Pzão no mundo 3D, e um ponto Vzão no mundo 3D. Então, aqui, o ponto Pzinho é a projeção do Pzão na imagem. Então, você vai ter um ponto Pzinho aqui. E perceba que o Vzão, ele está na mesma altura, só que ele está mais longe. Quando isso acontece, por exemplo, as coisas que estão mais longe vão parecer mais embaixo na imagem, as coisas mais perto vão parecer mais em cima, independentemente da altura que estão os pontos. Isso acontece porque os raios estão convergindo para o centro de projeção. Então, quer dizer que a altura que o pixel vai estar na imagem é proporcional à distância que ele está no 3D. Então, o que isso quer dizer? Que a gente consegue fazer uma forma como essa para calcular o ponto onde que vai ser projetado na imagem. Ou seja, o Pzão, o Y do Pzão, dividido pelo Z do Pzão, vai ser igual ao PY. E, além disso, a gente multiplica por esse valor D, que é chamado de distância focal da câmera. Né? Ele não é nada mais do que a distância do centro de projeção para o plano de projeção. Então, você multiplica ele junto com essa proporção aqui. Pode imaginar como se fosse o Z fosse um fator de normalização e o D fosse só uma constante para deslocar o ponto para estar aqui na imagem. Tá? Então, quando a gente tem uma imagem RGB, o que a gente gostaria na reconstrução 3D é voltar. Eu tenho a projeção, eu tenho os pontos projetados no plano de projeção e eu quero voltar para o espaço 3D. Porém, numa imagem como essa, a gente perdeu o Z, a gente não conhece mais o Z, né? E a gente não consegue fazer a forma inversa da projeção. Então, se você tem uma imagem só, aí só tem um jeito, que é usando inteligência artificial para tentar inferir onde estão os pontos. Se você tiver mais de uma imagem, você pode usar técnicas como Structure for Motion ou Stereo Matching. Mas, entretanto, se você tem uma imagem como do Kinetic, uma imagem RGBD, você tem, de repente, o ponto Z de volta. Você tem qual é a distância que está cada pixel da sua cena. Né? Então, é isso que a gente vai... Então, a gente vai se aproveitar disso para fazer o nosso sistema dessa palestra. Então, só para mostrar para vocês como que isso se parece um pouco, dá um feeling melhor. Roberta, você me fala, por favor, se vai aparecer a janela aqui. Só deixa eu carregar. Aí eu... Um segundo. Calma que o meu PC aqui está lento. Aqui, vocês estão vendo o visualizador? Deixa eu ver aqui.
eu acho que... Calma aí. Estão vendo sim. Tá aqui. Tá. Então, imagina que aqui é a imagem 2D. Aqui está o Kinetic. E aqui está a projeção inversa dos pontos aqui no mundo real. Quer dizer, no mundo 3D. Então, eu vou navegar um pouco aqui. Né, Kinetic, aqui está essa pirâmide aqui em verde é o campo de visão da câmera. E aqui estão os pontos da imagem. Imagem e os pontos da cena aqui. O nome que a gente dá para isso aqui é nuvem de pontos, né? O nome dessa entidade aqui. Então, visualização. Uma nuvem de pontos é uma estrutura de dados que os pontos não têm nenhuma conexão entre si. São só uma lista de pontos. E cada ponto é associado com uma cor diferente. Então, é como tu pode representar uma nuvem de pontos com dois numpy arrays, com o mesmo tamanho, um para cor e outro para imagem. Ok? Essa animação aqui, só para demonstrar um pouco como é que funciona a distância focal é um parâmetro importante. Né? Aqui eu fiz a mesma visualização de nuvem de pontos com diferentes distâncias focais. Né? Então, é importante ter a distância focal correta do sensor para não ficar com uma nuvem de pontos um pouco esquisita. Tá, agora vamos começar com o primeiro código da UPI 3D. Ela tem uma API relativamente simples. Você dá um import aqui do módulo. Aí depois você pode usar a função headImage para ler uma imagem. Né? Aqui eu estou lendo duas imagens. Uma imagem de cor colorida e uma imagem de profundidade. Então, você usa a mesma função. A diferença é que uma é JPEG e outra é PNG. PNG é um formato comum para imagem de profundidade. Aí, em seguida, você cria a instância da sua classe RGBD Image, né? Passando para a imagem de cor, como essa aqui, e uma imagem de profundidade. Certo? Então, você tem uma instância da classe RGBD Image. Bom, aqui eu mostrei como ler uma imagem. E para mostrar a imagem com o número de pontos, você vai precisar de um objeto chamado Pinhole Camera Intrinsics, que contém, entre outros parâmetros, a distância focal. Então, você cria o Kinetic é tão popular que a própria Open3D já te dá um parâmetro pronto dela, que você pode usar. Aqui você cria uma nuvem de pontos, a classe PointCloud, chama a função create from RGBD image, passando a RGBD image e os parâmetros intrínsecos da câmera. Então, para mostrar como que... Aqui é o script em funcionamento, tem a nuvem de pontos aqui da imagem. Tá. Então, o que é a reconstrução 3D? A reconstrução 3D, a gente consegue pegar um desses frames e transformar no número de pontos. Na reconstrução 3D, a gente quer passar por todo o ambiente e juntar esses números de pontos de forma que elas fiquem alinhadas. E aí você tem uma visão de todo o ambiente. Para mostrar, eu vou abrir outro teste aqui, para mostrar como um detalhe importante. Né? Só um segundo. Aí. Então, mostrando aqui minha tela. Tem um viewer aqui. Então, essa câmera de vermelho aqui está vendo só essa parte aqui da cena. Tá? Então, essa é a nuvem de pontos correspondente dele. O problema de um frame só é que você vai ter oclusões, porque pensa só, se a câmera está aqui, ela não vai conseguir ver o fundo da bacia, ela não vê o que está atrás das frutas. Né? Então, com um frame só, você tem muito buraco na sua reconstrução. Então, mas se você começa a unir vários frames, por exemplo, vou botar mais um, tem esse outro frame aqui em azul,
né? De repente, essa parte aqui da bacia que não estava visível, começa a ser completada. E você pode fazer isso para vários frames, até ter uma cena muito mais densa. Por exemplo, aqui no fundo, você não via. Aí você adiciona mais uma câmera, mais um frame, começa a adicionar. Então, só para exibir mais um pouco. Começa assim, vai completando. Né? E você pode fazer isso de forma sucessiva até conseguir chegar no fim do vídeo e ter uma construção completa. Tá. Como que a gente faz a trajetória? Primeiro, vamos ver como é que é alinhar duas nuvens de pontos vindo de 2 frames. Eu vou mostrar um outro executável aqui para mostrar melhor essa figura. Então, você tem esse frame aqui, esse segundo frame aqui. Você obteve a nuvem de pontos por projeção inversa do primeiro frame do segundo frame. O primeiro está em vermelho e o segundo está azul. Aqui outro visualizador para ver melhor. Então, você tem a vermelha, tem a azul. Se você joga direto a vermelha e azul, vai acontecer isso. As duas nuvens de pontos vão estar juntadas. O que a gente quer é conseguir juntar elas, porque aqui, não sei se dá para ver direito, está a bacia, aqui está em azul, está a bacia, a parte azul da nuvem de pontos vermelha e da nuvem de pontos em azul. Né? Então, juntando, se a gente consegue alinhar as duas, a gente consegue fazer esse efeito da trajetória. Tá? Então, o alinhamento basicamente é achar uma rotação e um posicionamento que deixa as duas imagens coladas. Você acha uma rotação para uma rotação e um posicionamento que serve para todos os pontos. No computador, a forma que a gente representa isso é através de uma matriz de transformação. É uma matriz 2D, né? Isso pode parecer um pouco estranho para quem não tem muita familiaridade com álgebra linear, mas imagine que tem uma matriz 2D, essa matriz tem 3 linhas e 4 colunas. As 3 primeiras linhas e 3 primeiras colunas codificam a rotação e a última coluna codifica a translação. Então, a ideia nossa do algoritmo de alinhamento ou registro de nuvens de pontos é o seguinte: você tem que achar essa matriz aqui, que alinha corretamente as nuvens de pontos. Então, aqui nesse exemplo, por exemplo, você vai multiplicar cada ponto da nuvem de pontos azul por essa matriz e ela vai resultar numa forma que fique perto da nuvem de pontos da vermelha. A Open3D nos oferece uma função chamada Compute RGBD Odometry para fazer isso para a gente. Ela usa um algoritmo chamado Interactive Closest Point, ou ICP. Ele é muito bom para alinhar nuvens de pontos próximas, mas é muito provável que vai falhar se tiver um alinhamento muito severo. A versão do Open3D é uma versão bem sofisticada, né, porque usa cor e usa vários níveis de resize. Bom, como chamar ela no Open3D? Aspecto mais prático. Então, aqui está toda a parte que a gente fez antes, de ler uma imagem RGBD, criar elas, cria um câmera intrinsics, né? E aqui está a chamada da Compute RGBD Odometry. Então, você passa a imagem, que é a imagem origem, e aqui a imagem destino. Né? Você quer calcular a transformação que coloca a imagem 2 no espaço da imagem 1. E você também passa o bom e velho parâmetros intrínsecos da câmera. A chamada disso te retorna 3 valores. Uma frag, a matriz de transformação e outra matriz que é Information Matrix. Ela é usada para tentar medir a qualidade do alinhamento. Ela
só usada em mais avançada biblioteca. O resultado que a Open3D retorna, a Compute RGB Odometry, vai ser como essa matriz aqui. Essa matriz ela tem 4 linhas, mas ela é retornada dessa forma, né, porque ela é uma matriz homogênea, o que facilita muito os cálculos depois. Mas essa última linha é sempre 0, 0, 1. Aí depois que você calcula a matriz M, aqui eu estou criando uma nuvem de ponto para cada imagem RGBD. Aqui eu estou visualizando, né? Eu esqueci de comentar que tem essa função Draw Geometries da Open3D, que desenha qualquer objeto dela, né? Aqui eu estou desenhando sem alinhamento. Depois eu uso a matriz M para transformar a matriz 2, quer dizer, para transformar a nuvem de pontos 2 no espaço da primeira. Eu vou rodar aqui rapidamente. Aqui, esse é o primeiro chamada da Draw Geometries, com as duas nuvens de pontos não alinhadas. Então, aqui dá para ver as frutas estão meio esquisitas. E agora com a versão multiplicando por matriz M. Tá? Agora está alinhado. Beleza. A gente sabe como alinhar um par de nuvens de pontos. Como que é feita a trajetória? Bom, imagina que agora tem 4 frames. 4 frames RGBD. Cada um tem essa nuvem de pontos. A vermelha, a azul, e a verde e a roxa. Então, a gente pode usar a Compute RGBD Odometry para alinhar ela entre pares. Isso vai tornar uma matriz. Então, primeiro, a gente alinha a 2, a azul, com a vermelha, no frame 1. Aí, no frame 3, a gente alinha a dela com o anterior, que é o 2. E no frame 4, a gente alinha a nuvem de pontos do frame 4 com a anterior, que é a 3. Isso vai te dar 3 matrizes. Com essas 3 matrizes, a beleza de ter de usar matrizes para transformação é que você consegue concatenar as transformações usando matrizes, só usando a transformação de matrizes, quer dizer, a multiplicação de matrizes. Então, você começa a sua cena usando a matriz de identidade, que é o centro, que é a origem do seu espaço 3D. A linha faz o registro da azul com a vermelha, isso te dá uma matriz, aí você joga do frame 2 no mundo, aí você tem aquela matriz que você alinhou o frame 3 no 2. Aí, aqui que está o pulo do gato. Você multiplica as duas matrizes, a do anterior com a sua atual, e isso vai fazer que a matriz, quer dizer, a nuvem de pontos do frame 3, a nuvem de pontos verde, vai aparecer onde devia aparecer no mundo real, e assim por diante. Então, mesma coisa, você consegue fazer esse processo ad infinito, e você tem uma rotação assim. Aqui o código mostrando como fazer isso em Python com o P3D. Então, aqui tem uma lista de pares de imagem de cor e profundidade. Aqui é o mesmo código para elas. Aí a diferença. Aqui, se você não tem um frame anterior, está no frame 1, basta você pegar a imagem e dizer que a matriz T de transformação do mundo é a identidade. Se não for o primeiro, você chama a Compute RGB Odometry, passa a sua imagem do seu frame atual com a imagem do frame anterior, com os frames intrínsecos. Isso retorna a matriz M. Aí aqui, você fazendo aquela, está concatenando a transformação anterior, né? Você usa esse operador, que é o da arroba, que é o operador de multiplicação de matrizes, que é diferente do asterisco, que é element-wise, né? E vai fazendo para todos os frames isso aí.
E no fim, cara, você diz que a sua imagem anterior é a sua atual e volta para o loop. E isso deve ter um resultado como esse. Tá? Um problema dessa forma de odometria que eu falei é que tem que pensar que cada chamada do Computer Aided Odometry ela tem um erro. Né? A estimação da matriz não é perfeita. Esse erro é muito difícil de ver com duas nuvens de pontos, com duas imagens. Mas o problema é que o erro vai acumulando. E conforme esse erro vai acumulando, você vai começar a ter muito desalinhamento entre a trajetória. E quando isso acontece, você tem uma transformação como essa. Essa transformação aqui da esquerda, essa imagem da esquerda, é uma reconstrução feita usando um sistema muito bom. Né? E esse sistema muito bom, a forma que ele alinha a trajetória não é só vendo um frame do anterior para o próximo. Ele tenta analisar todos os frames de todo o vídeo. Né? Só que, para fazer esse método, isso é o que divide um método como o nosso, um método de brinquedo, para um método mais de alta qualidade. Né? Porém, não pensem que essa função, a RGBD Odometry aqui, era inútil. Na verdade, era muito útil, porque os métodos esses que são, né, que fazem a construção começa perfeita, uma trajetória boa, utilizam essa forma que a gente fez como inicialização para o treinamento dele. Né? Então, essa odometria aqui do código, muitas vezes é usada como o chute inicial para sistemas mais sofisticados. Tá? Beleza. Então, a gente consegue achar a trajetória. Isso aí é a parte mais difícil. É o negócio pesado mesmo de fazer. Né? Mas aí vamos supor que a gente achou todos. A gente achou a trajetória, pegamos cada frame, jogamos a nuvem de pontos no mundo e vamos ver o que acontece. O que acontece é que vai ficar assim. Isso acontece porque você está... Essa parte aqui, né? Essa diferença de cor acontece porque cada frame, cada quadro do vídeo é feito numa condição de luz muito específica. Então, pode ser que no momento que o frame 10 estava aqui, estava mais escuro. Mas quando estava no frame 4000, a câmera estava captando mais iluminação. Então, você tem não fica suave a reconstrução. Outro ponto é que se você faz isso, joga todas as nuvens de pontos no espaço 3D, você acaba que vai consumir muita memória. É impraticável. Né? Aí a forma para corrigir isso é fazer um mecanismo chamado fusão. Né? A ideia da fusão é que você quer que pontos que estejam muito próximos, eles fiquem unidos. Né? E quando você une um ponto, você também... É como se você calculasse a média da posição deles, e não só a média, como também a cor deles. Tá? A forma que o Open3D oferece isso é através de uma estrutura de dados chamada TSDF. Né? A TSDF é como se você pegasse o seu mundo virtual e jogasse um volume 3D, como aqui do Minecraft. Quer dizer, você faz um mundo feito de cubinhos ou de voxels no espaço 3D. E quando você joga uma nuvem de pontos vinda de um frame, seria mais ou menos como se você estivesse ocupando um cubinho no mundo 3D aqui do Minecraft. Essa é uma analogia. A forma que o TSDF funciona é um pouco mais sofisticada, em vez de o cubinho estar ocupado ou não, como no Minecraft, né? Ele codifica a distância da superfície que está o cubo. Né? Isso é um pouco melhor para preservar as curvas da reconstrução. Aí, por fim, a Open3D oferece essa classe chamada
Scalable TSDF Volume, que você passa o tamanho do voxel, o tamanho da cena que você quer, né? Passa o tipo de cor, e vai fazer a mesma coisa dos slides anteriores, que é passar por todos os frames e chamando a função integrate, que vai botar nela o volume. Eu acho que eu estou ficando um pouco sem tempo, eu vou tentar ir mais rápido, né? Então, usando o TSDF, a gente consegue ter um volume como esse aqui, né? Aqui outro exemplo que eu fiz usando um conjunto de dados um pouco mais easy, que aí a audiometria que a gente fez é um pouco mais, não é tão difícil, né, para o algoritmo. Aqui estão as referências, né, tem os conjuntos que eu usei aqui de dados, os trabalhos que eu citei, aqui um jabá para mim de um projetinho que eu estou fazendo. Livros, tem alguns 3 livros aqui, que são muito bons, são clássicos, são um pouco difíceis de ler. Tem um vídeo do Ciro Stentius, que é um canal que ele é um pesquisador muito bom nessa área. Alguns artigos. O código dessa apresentação está no nosso Bitbucket, aqui, depois eu ponho no Discord. Sobre Eldorado, eu acho que eu só tive a oportunidade de estudar essas coisas graças ao Eldorado, é um ambiente muito legal de trabalhar. Temos vagas, vão lá em carreiras. E é isso. Opa, perguntas? Tem mais 10 minutos até o final? Estava lendo errado. Bom, então, eu acho que, né, para voltar aqui, né, eu não sei se ficou um pouco, essa parte aqui eu corri mais do TSDF, né, acho que dá para abrir para perguntas também, sim. Opa! Calma aí que... Opa, não estou te ouvindo, Roberto. Oi? Agora acho que sim, né? Agora estou ouvindo. Tá. O Maurício deixou uma pergunta para você, lá quando você estava lá pelo slide 29, 30, mais ou menos. Essa pergunta que está aí no chat, não sei se você está vendo. Agora estou vendo. No código apresentado, foi apresentado 2 imagens, uma imagem RGB e outra de profundidade. Foram obtidas via Kinect? Eles foram obtidas via um competidor do Kinect, que é o Asus Action. Essas imagens vieram de um dataset, um conjunto de dados do... Deixa eu ver aqui, para não cometer injustiça. Desse dataset aqui, ARAD Dataset of Object Scans. Né? Então, eles filmaram uma cena usando esse Asus Action, acho que é o nome, né? E disponibilizaram as imagens na sequência. Ok? Tá. Muito legal essa apresentação, Otávio. Eu achei bem interessante que mesmo assim, as coisas terem umas cores meio parecidas, ele ainda assim, ele pegou, né, a diferença. Ele conseguiu reconstruir, né? Porque ver esses, não sei, esses apoios de prato, não sei se é isso mesmo, que ele pode se confundir, né, com a mesa e tal, mas bem legal. Obrigado. Tem uma outra pergunta aqui, a Eldorado usa essas reconstruções para uso médico, como você havia comentado no começo? Ou qual é o propósito de estudar isso? O propósito principal, o uso médico, a gente ainda não tem uso disso, mas eu acho que o que vai explodir mesmo na indústria vai ser para robótica, aqui nesse slide. Por exemplo, esse aqui, essa trajetória que o carro percorre nessa cidade, ela é feita usando esse processo de odometria visual, que é achar
o registro entre as imagens, né? Então, é o mesmo princípio. Só que a reconstrução em si não é apresentada, mas, por exemplo, para guiar o carro, dizer, não, vira mais um pouco, ou vai mais para o lado, corrigir a trajetória, ele precisa saber a trajetória dos frames anteriores, né? Então, esse uso em robótica, tanto aqui quanto para navegação, quanto para fazer o braço robótico, manipular as coisas, eu acho que pode ficar importante para o futuro, assim, né? Esse tipo de aplicativo. Não aplicativo, mas projeto. Sem mais perguntas. Muito obrigada, Otávio. Opa, certinho, obrigado. Eu que agradeço. Peraí, parece que está surgindo mais perguntas. Tá devagar aqui. Não está aparecendo, não sei se a pessoa está escrevendo, se ela desistiu. Não, acho que não tem. Opa. Bom, qualquer coisa você vai estar aí no Discord, tá bom? Aí a pessoa conversa com você. Certinho. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai fazer uma pausa, tá? E a gente só